E aí, pessoal? Já pararam para pensar que a matemática, na verdade, está escondida em quase tudo que a gente faz no dia a dia? Pois é. Hoje a gente vai desvendar dois conceitos que são super poderosos e que organizam o mundo todo ao nosso redor: razão e proporção. Olá, pessoal! Atenção para mais uma aula do Mozart. Se preparem, hein? Porque hoje a gente vai descobrir juntos como essa tal de matemática secreta do nosso dia a dia funciona de verdade. Bora lá mergulhar nesse assunto. Aquela pergunta clássica, né? A pergunta de R$ 1 milhão que todo aluno já fez na vida. Professor, mas quando é que eu vou usar isso na minha vida? E olha, é uma pergunta super justa. E a resposta quando o assunto é razão e proporção? Essa vai te surpreender. Pode apostar. Pois é, acredite se quiser, mas esses conceitos já estão em todo lugar. Sabe a receita do bolo da sua avó? Tá lá. A escala do mapa do seu game preferido? Também. O formato da tela da TV, aquele famoso 16:9, pura proporção. E, pasmem, até nas obras de arte mais famosas do mundo. Hoje, a gente vai aprender a enxergar essa matemática que estava o tempo todo na nossa frente. Então, vamos lá. Para ninguém ficar para trás, vamos começar do comecinho, pelo básico. Nossa primeira missão de hoje, decifrar de vez o que são razão e proporção. Primeiro de tudo, razão. Pensa assim, razão é basicamente uma comparação. É só o resultado da divisão entre dois números, um jeito de relacionar as coisas. Por exemplo, a razão entre 10 e 2 é 5. Por quê? Porque 10 dividido por 2 dá 5. Simples assim, né? E sabe quando a gente escreve uma razão no formato de fração? Tipo 40/20. Então, a gente dá uns nomes especiais para cada parte. O número de cima, o 40, a gente chama de antecedente. E o de baixo, o 20, de consequente. Mas relaxa, isso é só o nome técnico. O mais importante mesmo é pegar a ideia da comparação. Beleza? Já entendemos a razão. Agora vamos para o próximo nível, a proporção. Se a razão é uma comparação, a proporção é quando a gente diz que duas comparações são iguais. É isso. Quando duas razões ou duas frações dão o mesmíssimo resultado, a gente diz que elas formam uma proporção. Elas são, tipo assim, equivalentes. Tá, mas e daí? Para que serve saber tudo isso? Aqui vem a melhor parte. Serve para a gente usar uma das ferramentas mais mágicas e úteis da matemática, a famosa regra de 3. É com ela que a gente resolve a grande maioria dos problemas do dia a dia que usam proporção. Só que antes de sair usando a regra de 3, a gente precisa entender uma coisinha: como as grandezas se comportam. Elas podem ser o que a gente chama de diretamente proporcionais. O que é isso? Simples, quando um aumenta, a outra aumenta junto. Pensa aí, mais velocidade, mais distância percorrida, certo? Agora elas também podem ser inversamente proporcionais, que é o contrário. Quando um aumenta, a outra diminui. O mesmo exemplo da velocidade. Mais velocidade, menos tempo para chegar no lugar. Faz sentido, né? Usar a regra de 3 simples é que nem seguir uma receita de bolo. Tem um passo a passo. Primeiro, você organiza tudo numa tabela, bem bonitinho, separando as grandezas. Depois, vem o passo mais importante de todos. Presta atenção. Você tem que analisar se as grandezas são diretas ou inversas. A partir daí, é só montar a equação e correr para abraço. Bora ver como isso funciona na prática? Vamos começar com um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Imagina só, um carro andando a 50 km por hora percorre 100 km. Se ele acelerar para 75 por hora, ele vai andar mais ou menos? Mais, né? Então são diretas. Quando é assim, a gente multiplica em cruz. Fica 50 vezes x igual a 75 vezes 100. Fazendo a conta, o resultado dá 150 km. Faz todo sentido. Agora, vamos ver um caso inverso. Se o mesmo carro a 50 por hora leva 2 horas para fazer um trajeto, a 75 por hora ele vai levar mais ou menos tempo? Menos tempo, claro. Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. São inversas. E aqui, aqui está o pulo do gato. Quando as grandezas são inversas, antes de multiplicar em cruz, a gente tem que inverter uma das colunas. Aí sim a gente multiplica em cruz. O resultado vai dar 1,33 horas e, muita atenção aqui, 0,33 de uma hora não são 33 minutos. Para transformar isso em minutos, a gente multiplica por 60, o que vai dar uns 20 minutos. Ou seja, o tempo total é de 1 hora e 20 minutos. Viu só a diferença? O segredo é sempre analisar a relação entre as grandezas primeiro. Beleza? Agora que a gente já viu a teoria e a prática, que tal a gente virar detetive? Vamos à caça. Onde mais essa tal de proporção se esconde no nosso dia a dia? Se prepara, porque você vai ficar de queixo caído.
Olha, a lista é gigante. Sabe quando você precisa dobrar uma receita? Proporção. O médico calcula a dose do remédio pelo seu peso? Proporção. A escala do mapa no GPS, o tamanho daquela miniatura de herói na sua estante, o formato da tela da TV, a segurança de um prédio na arquitetura, até o cálculo do lucro de uma empresa. Gente, é tudo. Tudinho pura proporção. E tem mais. Existe uma proporção que é tão, mas tão especial que ela ganhou o apelido de divina. É a proporção áurea. Ela aparece em tudo. Em conchas do mar, na formação de galáxias, no jeito que as folhas crescem nas plantas. É quase como se fosse uma assinatura secreta da natureza, sabe? Um código de perfeição e harmonia que o nosso cérebro, de alguma forma, acha naturalmente bonito. E aí que a coisa fica incrível, porque isso conecta de um jeito brilhante a matemática com a arte. O gênio Leonardo da Vinci, por exemplo, ele era simplesmente fascinado por essa proporção. E ele usou esse código para compor várias das suas obras mais famosas, inclusive o rosto da Mona Lisa. É isso mesmo. Aquela beleza toda que a gente vê na pintura tem, em parte, uma explicação matemática. Que demais, né? Muito bem, pessoal. Olha só quanta coisa a gente já viu. O que é razão, o que é proporção, como usar a regra de 3 e até onde encontrar isso no mundo e na arte. Agora, chegou a hora da verdade. A hora de testar esses seus novos superpoderes matemáticos. E o desafio final é esse aqui. E é uma questão real de concurso. A situação é a seguinte: em um refeitório tem 40 funcionários. A gente sabe que o número de homens é 12 a mais que o número de mulheres. A pergunta é: qual é a razão entre o número de mulheres e o número total de funcionários? Pensa com calma, organiza os dados, é um quebra-cabeça que mistura lógica com conceito de razão que a gente acabou de aprender. Então, é isso. O desafio está lançado. Pega aí papel, caneta e tenta resolver. Prometo que na nossa próxima aula a gente começa já com a solução desse problema. Espero que tenha ficado claro que a matemática não está só nos livros, não. Ela está em todo lugar, só esperando a gente descobrir. Um abraço e até a próxima, pessoal!